Olá, está começando aqui pela TV Legislativa o resumo da semana. Os principais destaques da Câmara e da comunidade você vai ver agora. Em concordância com as novas determinações do Governo do Estado, por meio do Decreto 1578, de 24 de novembro, a Prefeitura de Blumenau segue com as diretrizes para o enfrentamento da Covid-19, com a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados aqui no município e nos espaços que não permitam o distanciamento social, incluindo o uso do item no transporte coletivo. Já em vigor, o decreto reforça os cuidados e a obrigatoriedade ao município quanto ao uso de máscara para o enfrentamento do coronavírus, além de declarar o estado de calamidade pública até o dia 31 de março de 2022. Acompanhe agora os destaques da reunião da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça e também da Comissão de Finanças aqui da Câmara. A CCJ e a Comissão de Finanças concederam pareceres favoráveis ao projeto de lei da autoria dos vereadores Alexandre Matias e Emanuel Tuca, que declara de utilidade pública a Associação Amigos do Hospital Santo Antônio. Eu tive a honra de apresentar aqui na Câmara de Vereadores, em parceria com o vereador Tuca, o projeto que dá a possibilidade aos amigos do Hospital Santo Antônio a lei de utilidade pública e, com isso, também a possibilidade de acender serviços públicos municipais. E esse projeto teve o parecer favorável da Casa, da Procuradoria, e automaticamente isso também deu legitimidade para a Comissão de Constituição e Justiça aprovar esse projeto. Agora o projeto segue para a Comissão de Finanças e posteriormente tramita nas demais comissões. Eu espero que logo esse projeto venha a plenário para nós podermos aprovar esse projeto e dar esse título tão importante para a Associação Amigos do Hospital Santo Antônio. Vereadores fiscalizam os diques para a contenção de cheias em Blumenau. Acompanhe a matéria. Os parlamentares, membros da Comissão Permanente de Defesa Civil, acompanhados do secretário de Defesa Civil de Blumenau e técnicos da pasta, visitaram os 5 diques localizados na cidade. Eles fizeram questão de entrar e conhecer a função de cada um deles e também tiraram dúvidas. A história da nossa cidade demonstra que é importantíssimo essas visitas, a manutenção desses diques, justamente para prevenir numa enchente que essas águas acabem entrando dentro da residência da comunidade aqui do Vorsta nessa visita. Então demonstra a importância da Prefeitura em fazer essas manutenções e acompanhar a manutenção desses motores, para que numa eventualidade essas máquinas estejam aptas a poder fazer o trabalho excelente de diminuir o impacto da enchente aqui na comunidade do Vorsta. Primeiro porque a maior importância nossa é fiscalizar, né, cara, e ver o que pode ajudar. Por exemplo, esse aqui foi o primeiro dique, né, ele começou em 92 e foi inaugurado em 96. E tu vê assim que as condições, tudo que puder ajudar é melhor, né, cara? Então assim, nós podemos colaborar mais e também ajudar a fiscalizar mais, né, porque o vandalismo está grande, às vezes dá intempéries. Então é um jeito de ajudar também a própria Defesa Civil, né? Muito importante para a gente poder conhecer e além de conhecer, para ver a estrutura, para buscar recursos para estar investindo nesses locais. Durante a visita, os técnicos da Defesa Civil explicaram a funcionalidade e tiraram dúvidas dos parlamentares. A situação dos diques, dos 5, nós temos um que é movido a combustão, que é o dique número 1 aqui da Antônio Traz. Nós temos outros 4 que são movidos a energia elétrica. 2 deles ainda nós necessitamos de geradores, né? Porque a queda de energia elétrica é frequente, né? Acontece frequentemente, quando acontece especialmente as trovoadas acompanhadas de vento.
E também o PI 5, que é o mais novo, nós precisamos de mais uma bomba. Nós já fizemos aí vários planos de trabalho, encaminhamos para vários órgãos, já solicitando recursos para que isso possa ser viabilizado, né? E então melhorado ainda mais a capacidade operacional deles. Apesar de que todos eles estão em perfeitas condições de operação e conseguem fazer frente às demandas que são exigidas. Mas nós precisamos sempre mais pensar em ampliar a sua capacidade operacional para evitar exatamente qualquer tipo de transtorno. Na última terça-feira, os membros da Comissão de Defesa Civil estiveram reunidos na Câmara, avaliando a situação de cada DIC e apontando possíveis soluções para cada um deles. Hoje o que está faltando, independente de alguns DICs, são valores bem expressivos, tá? Que nós não vamos conseguir aqui do nosso jeito como está indo, nós já estamos esperando já 10, 15 anos. Tá? Então o que for aportado agora, os DICs que não têm gerador, tá? Eu conversei hoje de manhã com o secretário de Defesa Civil, David, tá? Então essa comissão aqui ela ficou encarregada de fazer por DICs o que precisa, tá? Um levantamento que já está feito, tá? Só questão de encaminhar. E como o governo do estado vai investir aqui um bom valor significativo para Blumenau, nós vamos tirar desses valores, primeiro, salvar a Defesa Civil. Tá? Então, esse é um compromisso do governo do estado, é um compromisso com o secretário da Defesa Civil. Então, assim, tu vê que uma bomba para o PI 5, por exemplo, lá foi projetado para 6 bombas. Nós só temos 2. E se tu olhar desde a época que foi feito o DIC, tá? Quanto já foi aterrado na Fortaleza? E se hoje uma bomba dessa pifar, nós estamos falando de um volume exorbitante de água que puxa. Tá? Então, nós precisamos ter pelo menos 3. Se pifa uma, mantém as 2. Né? Então, uma bomba dessa passa de 1,5 milhão. Os geradores vão passar de 3 milhões. Tá? Então, são uns aportes pesados. Isso o governo do estado tem um compromisso com a gente agora. Os membros da Comissão de Defesa Civil voltam a se reunir na semana que vem. Essa comissão é uma comissão permanente e tem como bandeira a Defesa Civil, que é extremamente importante aqui para a nossa cidade. A cidade de Blumenau, a história dela conta que de vez em quando a gente acaba passando por situações desagradáveis e nós não podemos nos dar o luxo de, quando esse momento acontecer, não estarmos 100% preparados para poder enfrentá-lo. Acompanhe agora o resumo da sessão ordinária de terça-feira. 2 projetos de lei que foram aprovados pelo Legislativo retornam à Câmara com vetos pelo prefeito Mário. Os projetos de autoria dos vereadores Almir Vieira e Adriano Pereira foram apreciados no plenário pelos parlamentares e aceitos os vetos. O projeto de lei de autoria do vereador Almir Vieira, que institui o Programa Permanente de Combate à Pobreza Menstrual e incentivo à saúde íntima feminina, recebeu o veto parcial do Executivo Municipal de Blumenau. O projeto tem a finalidade de estar aí contribuindo, ajudando as nossas jovens mulheres, né, na condição aí de uma campanha permanente do absorvente, uma campanha que não vai só para a questão do absorvente, é uma campanha, como o próprio projeto diz, de saúde, né? Infelizmente, houve no meio do projeto um entendimento diferente da Procuradoria do município, né? Onde o procurador entendeu que tem algumas ilegalidades que precisam ser trabalhadas através de emenda. O projeto, na sua íntegra, vai passar, né? Mas com algumas ressalvas que não foram apontadas aqui na Câmara, que nós vamos estar trabalhando, sim, com certeza, para fazer com que isso aconteça no futuro bem próximo. Até porque é uma das minhas pautas e foi o que eu mais trabalhei durante todo esse ano, a proteção à mulher, a saúde da mulher e a integridade física da mulher. O projeto de lei que determina a reutilização de materiais reversíveis retirados de obras de repavimentação, reurbanização e revitalização realizadas em Blumenau, de autoria do vereador Adriano Pereira, recebeu o veto total do prefeito Mário e acatado pela maioria dos parlamentares. Eu lamento, né? Agradeço os poucos votos favoráveis. A gente tem buscado cumprir com o nosso papel aqui na Câmara de Vereadores, propor soluções, buscar soluções para os mais diversos problemas do nosso município, principalmente dos bairros das nossas comunidades, e essa era a intenção desse projeto, que por sinal era constitucional, né? Passou em todas as comissões, foi aprovado aqui e foi para a sanção do prefeito que, né, sem nenhuma justificativa plausível, vetou o projeto. Então, assim, é lamentável porque nas obras que estão em andamento no nosso município, em inúmeras situações são retirados materiais que já estão ali colocados, né, lajotas, paver, meio-fio,
enfim, os mais diversos materiais. Materiais esses que, ao longo dos anos, o povo já pagou, através dos seus impostos, nós já pagamos, é dinheiro público que tem ali colocado, e simplesmente esse material desaparece, some. E poderia ser, essa intenção do projeto poderia ser reutilizado, principalmente para manutenções do dia a dia da nossa cidade. Ainda, os vereadores aprovaram 2 projetos de lei em redação final, 2 projetos de lei e 1 projeto complementar em segunda discussão e votação. Também, o presidente da Associação Amigos do Hospital Santo Antônio, Fernando Falgater, utilizou a tribuna livre para destacar as atividades realizadas pela entidade. Agora vamos a um breve intervalo. O resumo da semana volta em instantes. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Agentes de endemias da Secretaria de Promoção à Saúde estão intensificando as ações nos 35 cemitérios aqui da cidade. Até agora, os agentes identificaram 2.744 focos do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, febre amarela, zika e chikungunya. No mesmo período do ano passado, eram 1.105 focos, o que representa um aumento de 148% no período. A ação de fiscalização tem como objetivo conscientizar a população sobre os cuidados para evitar a proliferação do mosquito. Lembrando que os servidores que realizam visitas estão identificados com o uniforme e também com o crachá, nome e matrícula do profissional contratado pela Prefeitura aqui da cidade de Blumenau. Câmara promoveu o evento para marcar o Dia Mundial do Empreendedorismo. Acompanhe a matéria. A iniciativa partiu do gabinete da vereadora Cristiane Loureiro, juntamente com a Escola do Legislativo. O objetivo foi marcar o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Recentemente, através de uma lei de minha autoria que promove a Semana do Empreendedorismo Feminino, até porque dia 19 de novembro é o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino e a gente instituiu a semana que compreende a semana do dia 19. A ideia é fazer a semana um trabalho de palestras, de conscientização. Como a lei foi aprovada recentemente, nós fizemos hoje, pelo Dia do Empreendedorismo, trazer palestras, apresentações culturais voltado para esse tema. Ao longo da manhã, foram diversas palestras, rodas de conversa, apresentações culturais e oficinas voltadas ao empreendedorismo feminino. Iniciamos o dia com um café especial promovido para elas em parceria com mulheres empreendedoras desse ramo que cederam tudo isso aqui com muito carinho hoje. Um café especial voltado para o Dia do Empreendedorismo Feminino. Também a Eliane Lucchini, que ofereceu oficina sensorial, trabalhando muito a inclusão, através de leitura, um livro todo em formato braille, para que a gente tenha esse conhecimento de como pode atuar também dentro da inclusão nessa área. Tivemos uma roda de conversa com as presidentes do Núcleo de Mulheres Empreendedoras da AMP, ProMEI, o projeto Mais e Mulher, que são mentoras que, assim como eu, desenvolvem um trabalho com mais mulheres, incentivando mulheres a participar e poder ajudá-las a traçar a sua caminhada, apoiando umas às outras. Também tivemos a palestra da Joyce Correia, de empreendedorismo digital, e da Cristiane Birger, vice-presidente da CIB, e hoje também a diretora da Ártico do Brasil, que tem aqui em Blumenau. Um orgulho para todos nós. A vereadora Cristiane Loureiro, autora do projeto de lei que institui a Semana Municipal do Empreendedorismo Feminino, adiantou que no ano que vem, mais ações voltadas às mulheres empreendedoras de Blumenau
deverão acontecer. No próximo ano, a gente já vai poder se organizar de uma forma que façamos mesmo uma semana, né, com atrações e valorizando o trabalho dessas mulheres empreendedoras. Acompanhe agora os destaques das comissões da última quinta-feira. Ganhou destaque nas reuniões das comissões o projeto de lei complementar ao Código de Saúde do município, de autoria da vereadora Cristiane Loureiro. Hoje foi um dia bem especial para a comissão, desde a de educação, quanto de saúde pública, quanto de transporte. Até eu trouxe aqui uma cópia para a gente falar bem na íntegra, um projeto que foi bem bacana da vereadora Cristiane Loureiro, que, na verdade, pretende incluir na lista de prioridades do Programa Saúde da Mulher a conscientização e discussão sobre o processo de luto gestacional e neonatal e também uma orientação, pretende dar uma orientação e um acolhimento um pouco mais especializado para as famílias que estão passando por esse processo. Esse é um dos muitos projetos que a gente trouxe e eu parabenizo aqui a vereadora Cristiane Loureiro, porque de fato é um projeto que abraça também não só a mulher, que a gente defende muito a causa das mulheres, mas a causa das famílias, que a gente defende muito. Então, todas as famílias vão ser amparadas com isso. As famílias que estiverem passando por essa questão do luto, enfim, é uma situação bem delicada. Então, tivemos alguns projetos importantes, mas eu gostaria muito de destacar esse, porque, como mãe, é muito especial a gente dar a valorização a isso, porque de fato as mulheres que passam por uma situação de luto precisam ter um amparo e um acolhimento um pouco mais especializado. As comissões apreciaram e deliberaram 7 projetos. Ainda foram solicitados 2 pedidos de informação ao Executivo Municipal. Câmara Mirim aprovou 7 proposições de lei. Acompanhe o resumo da semana. A Câmara Mirim aprovou o projeto de lei de autoria do presidente Arthur Ismael, que institui a exigência da ficha limpa para nomeações e cargos comissionados do Executivo e Legislativo. Eu fico muito feliz, que os vereadores mirins eles têm essa consciência da importância da ficha limpa para os cargos comissionados aqui no Executivo e no Legislativo Municipal. Quando que você tem um funcionário que ele já tem uma ficha suja, um histórico ruim, ele já perde muita, para mim pelo menos, e para a maioria da população blumenauense, ele já perde muitos créditos. Então é muito importante que a gente tenha um profissional de ficha limpa, um profissional que tenha de caráter e que consiga exercer o seu trabalho de forma limpa. Os parlamentares aprovaram também o projeto de lei de autoria da vereadora Mirim, Brenda Sping, que dispõe sobre a obrigatoriedade do plano de arborização urbana de Blumenau. É muito importante porque em outros municípios já foi instituído esse projeto, que é o projeto de arborização urbana, onde é monitorado as árvores, a maior plantação de árvores no quesito que ajuda tanto esteticamente quanto melhora a cidade, que causa a maior economia da cidade, porque fica mais turística, fica mais agradável ao olhar, tanto ecologicamente, que com o monitoramento das árvores dá para se ter mais uma noção assim de quantas árvores precisa para o reflorestamento da cidade, que é uma cidade urbana e, consequentemente, acaba matando mais árvores. Ainda os vereadores aprovaram outros 5 projetos de lei e 2 projetos de emenda ao regimento interno. Vamos agora a um breve intervalo. O resumo da semana volta em instantes. Fique conosco. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então Disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Estamos de volta aqui no resumo da semana. Lembrando que nos próximos dias a TV Legislativa estará transmitindo em canal digital aberto para toda a comunidade. Hoje o nosso trabalho está mais voltado aos assinantes da NET, BTV, e também à rede social aqui da Câmara de Vereadores. Mas nos próximos dias, então, canal aberto para você poder acompanhar o trabalho do seu parlamentar.
A Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais abriu ao público a terceira temporada de exposições do Museu de Arte de Blumenau. O público poderá visitar a mostra gratuitamente até o dia 30 de janeiro. As exposições poderão ser visitadas de terça a sexta-feira, das 10 às 16 horas. E as medidas precisam ser agendadas pelo telefone 3381-6176. A classificação indicativa é de idade livre. A audiência debate com os servidores públicos reforma da Previdência, aposentadoria e dívida bilionária do SBLU. Acompanhe. A Câmara debateu com os servidores públicos municipais a proposta do Executivo para a reforma da Previdência, a idade mínima para a aposentadoria e a dívida do SBLU, que ultrapassa os 3 bilhões de reais. A expectativa do sindicato é que os vereadores e vereadoras não sejam induzidos ao erro pelas falsas informações que têm chego até eles, que eles entendam efetivamente a importância de um debate e a investigação dos números, dos dados, para daí sim poder discutir a alteração da idade mínima. Então a grande expectativa dessa audiência é que eles não sejam induzidos ao erro em aprovar esse projeto de lei. E qual o diagnóstico que o sindicato faz da categoria hoje aqui no município? O sindicato entende que a categoria está em luta para garantir os seus direitos. Nós estamos em estado de greve, justamente porque a categoria já compreendeu que os 3 bilhões de déficit atuarial que nós temos hoje no Instituto não é de responsabilidade da categoria, e sim de algo que vem sendo protelado pelo governo, que ele não tem cumprido as suas obrigações e tem se omitido naquilo que é de responsabilidade dele. A proposta da audiência pública é da autoria do vereador Adriano Pereira e subscrita pelos vereadores Bruno Cunha e Gilson de Souza. Nós vamos ouvir todas as partes, vamos ouvir o sindicato, vamos ouvir o Instituto SBLU, o Conselho, os servidores, e vamos fazer aqui nossa parte. Espero que possa ter uma alternativa para a gente poder contribuir com esse projeto, talvez as questões relacionadas à transição, alguma coisa nesse sentido, para quem já está tempo aí no serviço público, nós temos que achar alguma alternativa. Nosso intuito é buscar encontrar soluções realmente para não ferrar com os servidores públicos. Para resumir, para ser bem aqui claro, para não ferrar com a vida dos servidores públicos. Como infelizmente vem acontecendo nos últimos anos, isso já na esfera federal, no governo estadual e agora aqui no município, isso está prestes a acontecer. Nosso papel aqui é de resistência, é de posicionamento, é de luta, é de estar ao lado dos servidores públicos sempre. É muito importante que o parlamento esteja fazendo esse ato, porque a administração pública deve respeito aqui, diálogo aos servidores e servidoras da cidade que procuraram muitas informações e não foram possíveis, e por isso a ideia dessa audiência pública. A gente tem acompanhado essa importante discussão, já apresentamos uma emenda, uma preocupação nossa com a transição numa eventual aprovação da reforma da Previdência, e acho muito importante que os números sejam apresentados, discutidos, com responsabilidade técnica, com verdade e com compromisso com os servidores e servidoras da cidade. É isso que a gente espera e por isso nós estamos aqui, para reafirmar a visão de um modelo diferente de cidade que a gente acredita e que coletivamente é possível de construir. Primeiro que essa questão da audiência pública é extremamente importante para abrir um canal de diálogo. Nós estamos discutindo algo muito importante para o servidor e nós não tivemos aí um diálogo aberto com o Executivo, com o SBLU e com o próprio sindicato e principalmente com os servidores que são os mais interessados. Então, o que nós forçamos aqui é exatamente isso, um diálogo. Nós precisamos conversar. É um assunto muito sério e não pode ser simplesmente votado de qualquer forma. Precisamos ter os números, precisamos discutir com o principal interessado, que é o servidor. Eu, obviamente, aqui sempre vou estar ao lado do servidor para que haja essa discussão, haja esse diálogo em benefício sempre do servidor público de Blumenau. O líder do governo, o vereador Marcelo Lanzarin, disse que o objetivo da audiência é entender com mais clareza como se chegou nesse montante da dívida do SBLU. Eu aqui, muito mais do que líder do governo, sou servidor público também. Procurei fazer o acompanhamento das discussões, tanto no SBLU, na Secretaria de Administração, enfim, procurando entender melhor a situação que se encontra o Instituto de Previdência hoje do município. Então, entendo nesse momento que realmente é necessário
as reformas são necessárias. Claro que como servidor eu também gostaria, de repente, não precisar trabalhar no mínimo até 65 anos, mas essa é uma regra que a própria alteração da Constituição Federal já mudou, né? Nós temos uma regra com idade mínima em todo o Brasil já para o regime geral e os institutos de previdência vão precisar se adequar e aqui, nesse caso especificamente, se nós não fizermos isso, nós corremos o risco de que em poucos anos, aí, menos de 10 anos, o próprio Instituto de Previdência aqui do município não tenha mais caixa, não tenha mais condições de garantir a remuneração dos aposentados, nem aqueles que já estão aposentados, nem os que futuramente serão aposentados. Então, é importante essa discussão e uma reforma necessária, né? Infelizmente, não é aquilo que nós gostaríamos, esperávamos, né? Que talvez houvesse outra alternativa, mas os números são muito claros, ou se faz realmente a reforma, ou todos nos damos as mãos agora, ou infelizmente a aposentadoria do servidor público de Blumenau fica comprometida. Entre os encaminhamentos definidos na audiência pública estão a confirmação da realização de uma consulta pública a todos os servidores e servidoras sobre a proposta, o apelo aos vereadores para que não se vote a proposta neste ano, respeitando as questões regimentais. A realização de uma auditoria independente no ISBLU para que seja possível apresentar uma contraproposta clara e o reforço do pedido de abertura do diálogo permanente com o Executivo. Parlamentar entrega moção à rede de supermercados. A moção foi entregue aos supermercados de Nardelli e Unibox pelo vereador Marcos da Rosa. O reconhecimento foi aos excelentes serviços prestados e à geração de empregos na cidade de Blumenau. Sinto muito honrado e feliz, em nome do nosso Poder Legislativo, em nome da nossa cidade, reconhecer o supermercado Unibox de Nardelli. Nós vimos aqui na explanação, na fala do representante da empresa, que eles estão no nosso estado já há 60 anos. Então, eles já merecem uma moção, o louvor, o aplauso da nossa cidade, do nosso estado, por esse motivo. Por resistirem num país onde a carga tributária é uma loucura e muitos ficam no meio do caminho, eles estão resistindo. Como você muito bem disse, 350 empregos gerados no nosso estado, estão aqui na nossa cidade com 3 unidades, também gerando empregos e rendas, e renda para a nossa população, pagando impostos, ajudando a roda da economia a girar. Então são por esses motivos que nós estamos aqui entregando essa homenagem em nome do Poder Legislativo à Unibox de Nardelli. O diretor da empresa contou um pouco da história do de Nardelli Unibox, da missão, do dia a dia e também do compromisso com a qualidade e o preço justo. A nossa empresa começou nos anos de 1961, lá com a família, e dali para frente houve várias mudanças. A empresa foi dividida entre os irmãos, meus pais, meus tios, e chegou até agora no nome Unibox, né? E ficamos assim honrados por ter recebido essa homenagem e esperamos sempre poder colaborar com o progresso da cidade. Durante a entrega da moção, o vereador Marcos da Rosa falou que sempre vai incentivar e homenagear empresas e empreendedores que fazem a diferença na sociedade blumenauense. Quando eu cheguei aqui em Blumenau com 17 anos, eu cheguei aqui apenas com a vontade de trabalhar e estudar e com uma sacola de viagens. E se não fosse um empreendedor como eles, um empresário como eles, que tivesse me dado na época a oportunidade de trabalhar, se o empresário que me deu a oportunidade tivesse apenas colocado o dinheiro dele no banco e estivesse vivendo da renda, eu não teria a oportunidade de ter chegado onde cheguei, ter estudado, ter me formado. E eu olho muito para as pessoas que procuram o primeiro emprego e têm a oportunidade como eles estão fazendo aqui, gerando essa oportunidade para as pessoas. Então, são essas pessoas empreendedoras que eu procuro homenagear. Não é fazer propaganda para a empresa porque eles não precisam disso. É apenas um reconhecimento da nossa cidade a esses trabalhadores, a esses empresários que, eu repito, fazem a roda da economia girar. Agora vamos à dica de leitura. Acompanhe. Olá, sou Cristina Carvalho, gerente da Biblioteca Municipal Dr. Fritz Miller e faço parte da equipe da Prefeitura Municipal de Blumenau através da Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais. Hoje iremos falar sobre a filosofia, onde sua essência é estudar a natureza de todas as coisas e suas relações entre si, os valores, o sentido, os fatos
e os princípios gerais da existência, bem como a conduta e o destino do homem. Iniciamos nosso encontro com uma pequena estrofe de uma das mais icônicas poesias da literatura mundial. Vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesmo. Vêm através de vós, mas não são de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Gibran Khalil Gibran. Nossa primeira dica é um livro clássico, O Profeta, do escritor e poeta Gibran Khalil Gibran. Obra-prima de Khalil Gibran, é um livro de rara beleza que inspira por meio de uma filosofia simples, viver bem com os nossos pensamentos, comportamentos e escolhas. Com sábias palavras, o autor propõe uma reflexão sobre a bondade e a beleza da vida. O escritor deixa fluir, através de seus escritos, a maravilhosa sabedoria do Oriente, o qual contém a essência da sabedoria aplicada à nossa vida diária, num estilo fascinante. A beleza de suas parábolas, a poética, a musicalidade, a profundeza de seus conceitos são como um bálsamo às almas cansadas. Os temas tratados são de interesse universal: o casamento, o amor, a religião, a liberdade, os filhos, o trabalho, a morte e outros relacionados com a vida humana. Nossa segunda dica é o livro Por que Fazemos o que Fazemos, do escritor Mário Sérgio Cortella. No livro Por que Fazemos o que Fazemos, o filósofo, escritor e palestrante Mário Sérgio Cortella aborda questionamentos centrais da vida, como da carreira e cotidiano de uma pessoa em seu dia a dia. Dividido em 20 capítulos, aborda questões como a importância de ter uma vida com propósito, a motivação em tempos difíceis. Desta forma, também comenta sobre várias situações de motivação, de valores, emprego, lealdade a si mesmo, e também sobre as grandes preocupações em relação ao trabalho. O livro é um manual para todo mundo que tem uma carreira, mas vive se perguntando e questionando sobre o presente e o futuro. Encerramos nosso encontro com uma frase de Mário Sérgio Cortella: nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, e nem tudo que eu devo eu quero. Você tem a paz de espírito quando aquilo que você quer é ao mesmo tempo o que você pode e o que você deve. Uma ótima leitura e até o nosso próximo encontro. Acompanhe agora o resumo da sessão ordinária da última quinta-feira. A Câmara de Vereadores e Vereadoras apreciou e votou 8 propostas em sessão ordinária. Entre elas, o veto total ao projeto de lei complementar de autoria do vereador Carlos Wagner, o alemão, que designa a par das ruas Floriano Peixoto e Kurt Ergin como via gastronômica e de lazer. O plenário acatou o veto do Executivo por um placar apertado, 7 votos favoráveis e 6 contra ao veto. A gente atendeu o anseio da comunidade, né? Quem nos procurou foi os empresários da região. É uma área que são apenas 50 metros, tá? Não tem problema nenhum, mas também fico contente que o Executivo talvez dê continuidade ao projeto e execute, né? Ajudar o comerciante da região ali. Mas está mostrando que já estamos começando a mudar a Câmara de Blumenau. Né? Os parlamentares aprovaram também um novo pacote de revogações de leis. De autoria do vereador Emanuel Tuca, 3 leis foram revogadas e aguardam as sanções do prefeito. Para mais notícias do Poder Legislativo e de Blumenau, acesse câmarablu.sc.gov.br ou em nossas redes sociais. Resumo da semana fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro.